Vamos agora passar ao desafio número 4 do Teorema de Pitágoras. E neste desafio vamos analisar um quadrado de lado igual à diagonal de um retângulo. Calcular a área do triângulo CDF, este triângulo azul, tendo em conta as seguintes medidas do retângulo AEBF. Comprimento AF é igual a 3 unidades de comprimento e largura é igual a 2 unidades de comprimento. Isto é o segmento de reta BF, tem de comprimento 2 unidades de comprimento. Vamos então resolver este problema por dois métodos diferentes. No primeiro método, vamos ter em conta que a diagonal de um retângulo divide-o em dois triângulos retângulos. E sendo assim, nós conhecemos os dois catetos, isto é, o cateto AF igual a 3 unidades de comprimento e o cateto BF igual a 2 unidades de comprimento, podemos calcular então a sua hipotenusa. Sabemos então que AB ao quadrado, isto é, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, isto é, AF ao quadrado mais BF ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9, 2 ao quadrado é igual a 4, de onde AB é igual a raiz quadrada de 13. Ou seja, o comprimento AB é igual a raiz quadrada de 13 unidades de comprimento. Reparemos que a hipotenusa deste triângulo retângulo, do triângulo ABF, corresponde ao lado do quadrado. Isto é, se AB mede 3,61 unidades de comprimento, que é a raiz quadrada de 13, então AD tem o mesmo comprimento, CD tem o mesmo comprimento e BC tem o mesmo comprimento. Significa então que, para calcularmos a área deste triângulo azul, o triângulo CDF, já conhecemos a base, falta-nos conhecer a altura relativamente à base CD. Se repararmos, se traçarmos uma perpendicular à base DC ou CD, passando pelo ponto F, o segmento de reta que une o ponto de interseção aqui em cima com o ponto de interseção cá em baixo corresponde ao lado do quadrado, portanto é uma reta paralela. Então significa que esta altura do triângulo roxo mais a altura do triângulo azul vai ser igual ao lado do quadrado. Se nós conseguirmos calcular a altura do triângulo roxo relativamente à base, fazendo a diferença para o lado, vamos obter a altura do triângulo azul. Sabendo a altura e conhecendo a base, podemos calcular a sua área. É esta a metodologia 1. Então, como é que nós podemos calcular a altura do triângulo ABF? Isto é o comprimento do segmento que vai desde aqui, na perpendicular, até intersetar o lado AB. Se nós tivermos em conta as relações métricas num triângulo retângulo, sabemos que C, que é o cateto menor, vezes A, que é o cateto maior, é igual à base, que é a hipotenusa, vezes a altura. Ora, no nosso caso, nós conhecemos os dois catetos e conhecemos a hipotenusa, falta-nos conhecer a altura. Vamos então traçar a nossa perpendicular à base CD passando pelo ponto F. Temos então esta reta que interseta o lado AB no ponto A' e o lado CD no ponto C'. Vamos calcular a nossa altura do triângulo roxo e utilizando a nossa forma, isto é, cateto menor vezes cateto maior é igual à hipotenusa, que é o lado AB, vezes a altura que nós pretendemos calcular. Então BF é igual a 2 unidades de comprimento, AF é igual a 3, AB é a raiz quadrada de 13, que nós calculamos, é a hipotenusa, resolvendo em ordem a altura referente à hipotenusa, que neste caso é o comprimento do segmento à linha F, vamos obter 6 sobre raiz quadrada de 13, portanto, unidades de comprimento. Conhecendo então a linha F, podemos calcular facilmente a altura C''F. E podemos calcular como? Sabemos que o lado é igual a raiz quadrada de 13, a linha F é igual a 6 sobre raiz quadrada de 13, então sabemos que este segmento mais este segmento vai ser igual ao lado. Ou seja, 6 sobre raiz quadrada de 13 mais C''F é igual a raiz quadrada de 13, que é o lado do quadrado. Resolvendo em ordem a C''F, obtemos então raiz quadrada de 13 ao quadrado menos 6 sobre raiz quadrada de 13, simplificando o expoente do índice de raiz, operações inversas, potenciação e radiciação de índice 2, vamos obter 13 menos 6, que é 7, sobre raiz quadrada de 13. Note-se que neste caso nós não vamos racionalizar este denominador. Porquê? Porque é um dado intermédio, portanto não é um resultado, e nós vamos necessitar deste valor para fazermos o cálculo da área do triângulo CDF.
Conhecendo então a altura, 7 sobre raiz quadrada de 13, e a base, que é a raiz quadrada de 13, podemos calcular a área do nosso triângulo azul. Será a base, raiz quadrada de 13, vezes a altura, 7 sobre raiz quadrada de 13 sobre 2. A raiz quadrada de 13 simplifica com raiz quadrada de 13, fica então 7 sobre 2, ou seja, 3,5 unidades de área. Portanto, 3,5 é a área do nosso triângulo CDF. Neste segundo método, vamos calcular a área do nosso triângulo CDF através da composição de áreas de triângulos e retângulos da nossa figura. Se nós repararmos aqui na nossa figura, os segmentos FB, FA, FD e FC são diagonais de retângulos. No primeiro caso, FB é diagonal do retângulo FA', B', B'. FA é diagonal do retângulo FD', A'. FD é diagonal do retângulo FD', DC'. E FC é diagonal do retângulo FC', CB'. Sabemos então que a diagonal de um retângulo divide-o em dois triângulos retângulos exatamente iguais, isto é, com a mesma área. Se o retângulo tem de área 6 unidades de comprimento, significa que cada triângulo terá metade, isto é, 6 sobre 2, ou seja, 3 unidades de área. Tendo em conta agora as diagonais AF e FB, esta diagonal FB do retângulo A', B', divide-o em dois triângulos retângulos com a mesma área. Consideramos então a área deste A1 e este também área 1. Do mesmo modo, neste retângulo verde, temos dois triângulos exatamente iguais, isto é, com a mesma área, B1, B1. Então sabemos se o nosso triângulo ABF tem de área 3 unidades de área, então A1 mais B1 será igual a 3 unidades de área. Então, sendo assim, a área deste quadrado vai ser igual à soma das áreas destes retângulos parcela, ou seja, 2 vezes A1, 2 vezes B1, 2 vezes C1 e 2 vezes D1. Por outro lado, sabemos que o somatório destas áreas vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Se o lado vale raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 3 ao quadrado vai nos dar 13 unidades de área. Isto é, a área deste quadrado, ou seja, a soma destas parcelas, vai ser igual a 13 unidades de área. Trabalhando um pouco aqui o segundo membro, vamos pôr em evidência o 2. Temos então 2 vezes o quê? A1 mais B1 mais C1 mais D1, portanto o 2 é o fator comum. Sabendo que A1, B1 é a área do nosso triângulo retângulo de partida, que é metade da área do nosso retângulo inicial, e é igual a 3 unidades de área, que nós vimos aqui anteriormente, aqui 3. Podemos então substituir A1 mais B1 por 3. Fica então 13 é igual a 2 vezes o quê? 3 mais C1 mais D1. Fica então 2 vezes 3, que é a propriedade distributiva, mais 2 vezes C1 mais D1. Ou seja, resolvendo em ordem a C1 mais D1, vamos ter 2 vezes C1 mais D1 é igual a 13 menos 6. Ou seja, C1 mais D1 é igual a 7, que é 13 menos 6, a dividir por 2. Ora, 7 a dividir por 2 é 3,5. 3,5 é exatamente a área C1 mais D1, que foi exatamente o valor que nós calculamos na primeira metodologia, que está aqui. Como nós vimos, temos aqui 2 métodos para resolver este problema.